Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Desde o momento em que nascemos no mundo, estamos num processo de permanente transformação. Deixamos para trás experiências que foram importantes naquela fase e ingressamos em novas experiências. O próprio ato de nascer demonstra claramente isso. Estávamos acolhidos de forma segura, confortável, dentro do ventre de nossas mães, e eis que chega um momento que temos que encarar a realidade do mundo exterior. E à medida que vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos observando que a nossa vida é uma permanente transformação. E nesse grande processo, vamos deixando as experiências para trás. Objetos, pertences, também são deixados para trás. Isso nos faz pensar que a vida é um ato de permanente desapego. Continuamente nós precisamos deixar algo. E muitas vezes nós relutamos, lamentamos, ficamos irritados com as perdas que nós temos e esquecemos que a nossa experiência terrena, ela é necessariamente passageira. Também um dia, quando chegar o término do nosso tempo neste mundo, e queira Deus que nós não estejamos antecipando esse momento pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas ações infelizes, mas chegará um momento que também teremos que deixar tudo para trás. A própria vida é um ato permanente, então, de treino para esse momento em que teremos que deixar o mundo material. E quando nós exercitamos, através da nossa força de vontade, através do nosso querer, através do nosso desejo consciente de aprender a nos libertarmos, nós sofreremos muito menos no futuro e também no presente. Igualmente, à medida que desenvolvemos essa capacidade de desapegar, de não ficarmos presos a circunstâncias, bens e outras situações, nós estaremos já proporcionando a nós mesmos o bem-estar permanente. Muitos, quando ouvem essas colocações, pensam: então nós devemos desenvolver uma vida completamente despreocupada, sem termos nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de garantia, sem acumularmos nenhum tipo de bem e não nos importarmos com as experiências que vivemos? Esse seria o oposto. Na verdade, nós devemos buscar um equilíbrio em nossas experiências, não nos apegando excessivamente a nada, nem também desconsiderando que cada situação que nós vemos no mundo tem o seu valor, faz parte desse grande e extraordinário processo que se chama evolução espiritual. As experiências que nós temos de acumular algum bem são necessárias em muitas etapas de nossas vidas, para que possamos aprender o significado real desses bens, para que no futuro possamos deixá-los para que eles cumpram os seus papéis junto a outras pessoas. Devemos desenvolver a consciência de que absolutamente nada nos pertence, de fato, perante as leis divinas, pois tudo é criação divina, tudo é parte de um grande conjunto. E um dia nós teremos que passar adiante isso. Enquanto estão sob nossas mãos, sejam bens materiais ou possibilidades da vida, envolvendo a nossa profissão, os nossos ganhos profissionais, envolvendo as relações que nós possuímos, envolvendo o poder, entre aspas, que detemos em alguma circunstância, devemos estar permanentemente conscientes de que recebemos essas situações ou esses bens para o nosso progresso espiritual. Recebemos esses momentos de vivência em que podemos decidir sobre algo com o objetivo do nosso crescimento, com o objetivo de estarmos aprendendo com aquelas experiências. Infelizes nós todos seremos quando não percebermos que cada oportunidade na vida não representa necessariamente um merecimento que nós temos ao dispor daquilo, e sim como um instrumento didático, um objeto de aprendizagem, uma oportunidade de aprender algo sobre a vida. E fica o grande dilema: como nós podemos conhecer o limite daquilo que realmente é necessário para a nossa vida? Essa é parte da pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos e que consta em O Livro dos Espíritos com o número 715.
Nessa pergunta, Kardec propôs o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E as sábias inteligências que conduziram a formulação da doutrina espírita no século XIX responderam assim: o sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. E isso nos mostra que nós vamos aprendendo aos poucos o que realmente é necessário na vida. Por isso que nós não podemos censurar as pessoas que muitas vezes estão excessivamente apegadas a bens materiais ou estão apegadas às experiências que elas vivenciam. Elas estão no momento de aprendizado delas. Naturalmente que se forem acessíveis, se estiverem interessadas e se desejarem a nossa opinião, nós podemos falar sobre isso. Mas as grandes lições que nós temos, elas devem ser principalmente aplicadas a nós mesmos. Nós devemos pensar que há uma pessoa que temos uma responsabilidade extrema em conduzir de forma muito segura, muito certa, e que temos que intervir nas ações delas permanentemente. Essa pessoa somos nós mesmos. Então tudo que aprendemos devemos endereçar a nós e não obrigatoriamente ao outro, embora possamos e devamos fazê-lo em algum momento. Quando somos, por exemplo, pais, orientadores, professores, em algum momento de nossas vidas. Devemos orientar, mas dificilmente nós conseguiremos fazer alguém aprender o limite do necessário para a sua vida, porque somente a experiência traz para o indivíduo isso. Quando ele coloca o espírito que o sensato o conhece por intuição, é porque ele já aprendeu em momentos anteriores de suas vidas aquilo o que realmente é necessário para a sua existência, para o seu progresso, para a sua felicidade. Essa intuição surge em nós como resultado das experiências que todos já tivemos e que são inúmeras. Do conhecimento que adquirimos em contato com instrutores, fosse no mundo espiritual ou aqui, em todos esses momentos estamos aprendendo e criando um acervo de conhecimento interno que muitas vezes não está no nosso plano consciente aqui, nessa realidade, e que surge em nós como intuição. Muitas vezes também ativado e direcionado pelos espíritos que desejam o nosso bem, como o nosso espírito protetor. Então a nossa intuição, ela é um elemento importante no aproveitamento das nossas experiências. Por isso que devemos indagar a nós mesmos, diante de todas as situações que nós possuímos ou vivenciamos, diante de tudo que nós estamos usufruindo no mundo. O que realmente aquilo significa para a minha evolução espiritual? Qual a importância de cada situação que eu vivo? Minha profissão, a minha remuneração, a minha família, o meu papel nessa família, aquilo que eu realizo. Qual o significado disso para mim? Porque nós somos naturalmente levados pelo impulso, pelos modismos, pelas imposições sociais, culturais que nos atingem permanentemente, e nós muitas vezes seguimos sem saber o que realmente importa em nossas vidas. Não sabemos o limite daquilo que realmente devemos empenhar as nossas forças. E é por isso que milhões de espíritos desencarnando diariamente chegam ao mundo espiritual e se sentem profundamente infelizes ou parcialmente infelizes também, porque não sentem que cumpriram perante as leis divinas realmente os seus propósitos de evolução. Não atingiram no mundo espiritual um estado feliz porque aqui na Terra não se conduziram com esse espírito de desapego, de reconhecer que absolutamente nada nos pertence. Só nos pertencem, de fato, as situações positivas que nós criamos. E, igualmente, as situações que impactam de forma negativa a vida das pessoas. Todas essas experiências estarão conosco, fazendo parte de nossas memórias eternas, de nossas memórias que refletirão em nossas decisões futuras, que criarão estados emocionais futuros. Daí a importância de pensarmos que cada experiência, cada encontro na vida deve representar para nós um momento de aprendizado, um momento de adquirir um significado na vida. Não de uma forma pesada, mas de uma forma leve, reconhecendo que
as experiências da vida representarão sempre as oportunidades de nos tornarmos o que seremos no futuro. Então, nos desapegarmos daquilo que nos entrava a evolução, de nos libertarmos daquilo que nos cria obstáculos, daquilo que atrai experiências negativas, nos libertarmos de medos, de ressentimentos, de rancores, de mágoas, entendendo que as pessoas que foram causas desses grandes estados perturbados que às vezes carregamos, eram espíritos que também não tinham muita consciência do que realmente era importante em suas vidas. Reconhecer que eles estão no seu momento de aprendizado e que colherão inevitavelmente as experiências que eles mesmos idealizaram e plasmaram em suas vidas. E a nós cabe sempre a reflexão, o que estamos fazendo hoje das oportunidades que nós possuímos. O que hoje estamos vivenciando das grandes e excelentes oportunidades de crescimento espiritual que temos. Independente do momento que nós estamos passando, se é de enfermidade, se é de carência material, se é de momentos de perseguição, de insegurança, todos esses momentos, eles despertam no espírito grandes forças, grandes possibilidades de ação. O grande problema é que nós, muitas vezes, preferimos nos entregar às nossas reações mais instintivas, mais primitivas, partindo para o campo da autodefesa baseada na violência, da agressividade que vai nos conduzir às ações, muitas vezes aparentemente pacíficas, mas que no íntimo estamos emitindo, exalando de nós mesmos forças que atingem aqueles que nós julgamos culpados pelas nossas infelicidades. E esses pensamentos estarão atuando, vibrando, embora no plano material não sejam visíveis, não sejam verificáveis, nós podemos com o tempo perceber os seus efeitos. Podemos passar desapercebidos dos sentimentos que nós emitimos antagônicos a alguém no mundo material, perante as pessoas encarnadas. Mas perante o mundo espiritual, essas forças, esses pensamentos, eles estarão naturalmente revelando quem de fato nós somos e estarão somando-se a outros pensamentos, a outras pessoas que igualmente estão vivendo assim. Isso cria um grande circuito de forças destrutivas que nos alimentam e alimentam outras pessoas. Daí a importância de nos libertarmos de todas essas emoções de natureza inferior que nos levam a ter reações e desejos contra o bem de quem quer que seja. Devemos nos libertar dessas emoções perturbadas ou desses sentimentos tumultuados, devemos nos libertar desses desejos de ver uma justiça implacável sendo aplicada sobre a vida alheia. Devemos nos libertar de todos esses estados para que possamos efetivamente concentrar as nossas forças, as nossas energias no nosso aprendizado. Por isso que nos libertarmos de mágoas, de ressentimentos, de desejos de vingança, de inconformações que nos levam a nos tornarmos irritadíssimos, agressivos, tudo isso faz parte de uma grande oportunidade de crescimento. Quando nós começamos a entender que as experiências da vida serão boas ou ruins, conforme o significado que nós atribuímos a elas, nós estaremos num processo acelerado de crescimento, de evolução, ou melhor dizendo, estaremos no processo normal de crescimento espiritual, nos libertando daquilo que não é mais necessário à nossa paz interior. E estaremos realmente em sintonia com uma grande ordem divina, que estabelece o bem àquele que deseja, que vivencia e pratica o bem. E estaremos protegidos por essa grande força que nos levará a experiências de grande êxito espiritual. Também devemos treinar na vida o desapego das situações e das posses materiais, entendendo que todas elas são transitórias, que todas elas são passageiras. E ainda quando nós nos sintamos injustiçados ou lesados, nós precisamos confiar que Deus reparará qualquer perda indevida que alguém tenha nos ocasionado. Ele nos trará sempre as novas oportunidades.
Aqueles que foram as causas das nossas perdas serão por Deus também guiados para a autocorreção, para o aprendizado e para a transformação de si mesmos. Então nós não precisamos desejar que eles sejam punidos, que eles sejam castigados, porque eles já carregam em si mesmos a própria sentença daquilo que eles praticaram. Por isso que o sentimento de compaixão por quem nos prejudica, por quem nos lesa, por quem nos tira um bem material, deve ser exercitado num plano inicialmente apenas intelectual. Reconhecermos a situação, que temos ali um irmão infeliz, imperfeito. E mais profundamente, no futuro, entenderemos isso de uma forma efetiva, quando reconhecemos que nós mesmos também, em outras épocas, e quem sabe até no presente, podemos estar tirando algo de alguém. Todos nós seremos sempre responsabilizados por tudo que nós fizermos. Mas para nós esse não deve ser um sentimento de uma justiça que desejamos seja cumprida olho por olho, dente por dente. Porque Deus irá reparar cada ato infeliz que alguém tenha praticado com muito amor, com muita possibilidade de dar ao Espírito a oportunidade de reparação. Então nós, de nossa vez, não podemos aproveitar esses momentos para desejar que alguém sofra as consequências do mal que nos fez. Foi por isso que Jesus, certa ocasião, disse: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele estava deixando claramente que nós devemos desejar o bem até mesmo àqueles que nos prejudicaram. Por quê? Porque somente Deus saberá a medida exata das experiências corretivas que alguém deverá passar. Somente as leis divinas é que estabelecem isso. Já falamos sobre isso anteriormente. A nós cabe apenas compaixão, misericórdia, perdão, benevolência, espírito de serviço, vontade de ajudar. Quando nós começamos a entender a vida dessa forma, nós estamos vivendo dentro dos propósitos, das leis divinas, do objetivo maior da criação, que leva naturalmente aqueles que já aprenderam algo a mais a auxiliar aqueles que ainda estão aprendendo, que permite que cresçamos nessas experiências para que possamos conhecer as nossas próprias fraquezas. Porque muitas vezes, quando somos atingidos, é que nós realmente conhecemos a nossa natureza. É realmente quando perdemos algo, é que entendemos o quanto nós estamos ainda presos àquele objeto que já deveríamos ser conscientes de que, de fato, não nos pertence. Para nos tornarmos um dia espíritos libertos da dor e do sofrimento, precisamos nos libertar daquilo que nos prende. Precisamos nos libertar dessas amarras do mundo material, que são necessárias justamente para treinar as nossas forças e fazê-las desenvolver. Então nos libertemos de tudo que atrasa o nosso progresso espiritual. Nos libertemos de ideias, nos libertemos de apegos aos bens materiais, nos libertemos das emoções conturbadas que guiam as nossas vidas em tantos períodos. Nos libertemos das relações que se desfizeram sem o nosso interesse e sem a nossa vontade. Nos libertemos de tudo aquilo que possa representar para nós lamento, perda e dor. Nos libertemos das interpretações que temos dos fatos que vivemos. Entreguemos a Deus a sentença, o julgamento daquilo que se passou conosco. E um dia nós encontraremos finalmente a paz, a harmonia tão desejada, porque já não estaremos mais preocupados com o dia de amanhã ou com as experiências passadas, porque saberemos que no presente estamos sendo guiados, protegidos e amparados por Deus. Eu convido a todos então, neste momento, para a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, a fonte criadora de tudo que existe, a fonte infinita de todo o amor, de toda a sabedoria, de toda a compaixão. Nós pedimos, Senhor, as suas bênçãos, para que tenhamos a paz de espírito e que possamos desenvolver
a nossa consciência, a nossa compreensão das vossas leis. Permita, Senhor, que tenhamos a sabedoria para saber nos conduzir em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos ouvir em nosso mundo íntimo a voz do nosso Espírito protetor, a nos dar os seus conselhos, a nos mostrar caminhos que podemos seguir. E que tenhamos a força e a coragem para transpor os obstáculos, as dificuldades, e que consigamos realizar a cada dia um pouco dessa elevação espiritual para a qual um dia aqui emergimos na matéria e assumimos um corpo para crescermos e evoluirmos nas experiências terrenas. Que tenhamos a coragem de a cada dia entender, compreender, Senhor, que tudo está subordinado às leis de justiça, de amor, que endereça a cada um o melhor para a sua existência naquele momento. E assim superemos as dores, os sofrimentos e possamos renascer a cada momento em que nos sentimos golpeados, que nos sentimos lesados, que nos sentimos de alguma forma prejudicados pela ação dos nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas que hoje trazemos dentro de nós com uma marca negativa das nossas decepções, das nossas lamentações. Que o Senhor possa envolvê-las e que possamos aproximar essa figura de nós mesmos, entendendo que são nossos irmãos que falham assim como já falhamos e temos falhado. E que eles também um dia encontrarão os seus caminhos de renovação. Abençoe-lhes, Senhor, a existência, para que também possam aprender e crescer. Estabeleça, Senhor, entre nós e eles um clima de harmonia e de paz, e que ao revê-los possamos sorrir e envolvê-los em nossa vibração positiva de amor e de fraternidade. E assim, Senhor, possamos crescer a cada experiência, nos transformando e nos renovando perante a vida. E que possamos sentir, Pai, que o vosso amor se manifesta de todas as formas, muitas vezes imperceptíveis, mas que sempre nos sustenta, nos ampara e nos guia. Permita, Senhor, que os espíritos benevolentes, amorosos, irmãos que nos acompanham a evolução já há tanto tempo, possam nos amparar e nos assistir e nos ajudar na superação desses desafios que temos na vida. A nossa gratidão por tudo, Pai, e que possamos prosseguir, crescendo, evoluindo e nos transformando. E que um dia possamos, ao observar a nossa história passada, nos sentirmos felizes das vitórias, das superações que encontramos. E que as experiências tristes nas quais fracassamos possam representar para nós momentos em que tomamos a consciência de que devíamos agir de forma diferente. E assim agindo, possamos encontrar a paz e a harmonia, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Convido a todos a continuarem acompanhando o nosso programa Ponto de Vista aqui no canal Espiritualidade, acompanhando também as nossas outras atividades de divulgação da doutrina espírita, através da nossa página antenormorais.com.br e também no Facebook, a página Antenor Moraes, e que todos possam ser abençoados, protegidos e amparados. Curta o canal Espiritualidade e conheça os seus outros programas. Um grande abraço a todos e até a próxima.